Olá, o Em Cartaz está no ar. Aqui tem cultura para todo mundo. É para quem gosta de teatro, música, dança, literatura, todas as formas de arte. Você pode ver o Em Cartaz aqui pela TV Aberta São Paulo ou pela TV Com Brasil em todo o território nacional, nesses canais que devem estar passando aí embaixo. Mas tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e a nossa página no YouTube. Entra lá na nossa página, todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa ficam lá guardadas no YouTube. Queremos agradecer o apoio cultural da NORS, uma empresa que realmente se preocupa com a nossa cultura. Sejam todos muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Artistas, atrizes e mulheres determinadas que lutam pelo seu espaço e buscam suas realizações, assim como a Gala, assim como a Mara Carvalho. E aí, menina, tudo bom? Muito bem. Prazer te muito receber bem. aqui, garota. Igualmente. Vai ser a minha primeira entrevista da A tua primeira temporada. entrevista na Gala? É. Olha só, maravilha. Vamos guardar, tá nos anais aí, hein? Registrado. Menina, vamos falar um pouco de você primeiro? Você é de Ourinhos? Eu sou de Ourinhos, nasci lá. Eu acho que toda essa minha força vem de lá, da terra. Da terra. Do trator, do cavalo. Eu acho que eu tenho essa vontade, essa determinação, porque eu aprendi... No interior é um pouco assim, né? Você tem que ter essa dureza, eu acho. Essa força, né? Essa força, é. Eu vim para São Paulo muito cedo, vim para São Paulo com 13 anos de idade. E... fiz faculdade e tudo, e depois, já durante a faculdade, que fiz faculdade de cinema, eu já comecei a ter essa predileção, assim, e achava que eu ia ser atriz desde criança, porque eu via, ficava fascinada com aquilo, e falava, um dia eu vou ser isso aí. E aí, a primeira peça mesmo, o primeiro espetáculo teatral da tua vida? Caramba. Eu comecei como que era? Últimas Luas. Eu conheci o Fagundes. Últimas Luas. Eu conheci o Fagundes, e ele estava para... estrear quer dizer, estava com um projeto, né? E foi até o Ulisses Cruz quem dirigiu. Que está te dirigindo agora de novo. Isso, e eu fiz um teste, mas era assim, precisava de uma imagem, uma mulher assim, né? E eu, jovem, era bonita, diferente, né? Um cabelão, você é umas bonita, coisas... menina, que isso? Você é jovem e é bonita. E aí eu acabei... Eles me escolheram e eu tinha acabado de entrar no curso lá do Antunes Filho. Isso no Últimas Luas? Não, lá no... Isso. Pro Últimas Luas. Isso. Daí eu comecei a já estudar. E me chamaram, eu fui fazer o espetáculo, então já fui logo pro profissional, assim. Já entrou com tudo, né? Já muito. Trabalhando com Fagundes, direto, uma produção boa, dirigida pelo Ulisses, e que fez sucesso, né? Fiz muito sucesso, E eu fiz antes uma peça do Roland Barthes. Fragmentos de um discurso amoroso. Foi nessa. Na verdade, essa foi a primeira que eu fiz. Que a gente chamava de fragoroso. Porque é muito comprido. Fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes. Eu fiz, essa foi a primeira peça minha, que não tinha quase fala, assim, tinha umas aparições. E depois eu comecei a escrever também. Então, eu acabei fiquei impregnada mesmo da profissão nos dois nichos, porque eu escrevi uma peça chamada Vida Privada e fez muito sucesso a peça. Nós ficamos uns 3, 4 anos em cartaz. Eu não fiz para eu fazer como atriz. Eu queria que a Irene Ravache fizesse, na época, porque era um casal, ela e o Fagundes seria. Mas aí o Fagundes falou, ela estava com projeto, a gente também estava com projeto, a Renata Sorrá, a gente foi chamando. Aí ele falou, não tem ninguém, vai ser você. Eu falei, nossa, eu não sei nada ainda, não quero fazer com você, é muita responsa, né? Era um casal e nós dois. Mas assim, foi o maior aprendizado da minha vida, porque eu aprendi tudo com ele ali. Fazer humor, fazer drama, foi assim, aquilo lá me deu um alicerce. Um alicerce, a base, né? Acho que uma grande oportunidade, assim, que eu sou grata até hoje. A Gala, o apelido, né, era Gala, então. Ela trocou de nome várias vezes, a Helena. Como é que você descobriu essa mulher
eu queria fazer um projeto que tivesse uma ligação com a Espanha, porque o meu restaurante é espanhol. E aí eu fui para o Salvador Dalí, né? Tá. Catalão, não sei o quê. E aí, lógico, descobri Gala Dalí, que eu já sabia da existência dela, mas eu sabia da importância dela, que ela teve. né? Como ela trouxe o Dalí para o mundo, porque se não fosse ela, ninguém conhecia Salvador Dalí. E ela ela foi o alicerce desse cara, não só dele, de outros artistas também da época. E ela trouxe para o mundo mesmo, deu luz a esse... Ela é russa, mas vivia já na Espanha. Ela era russa. Aí ela teve tuberculose. Aí o padrasto e a mãe mandaram ela para um sanatório de luxo, 5 estrelas, na Suíça, onde ela conheceu o Paul Éluard. Paul Éluard, poeta. Que era um poeta, escritor. E ele tinha parado de escrever para se tornar corretor de imóveis, porque o pai dele era um corretor de imóveis da França, em Paris, e eles ganhavam muito dinheiro, eles eram muito ricos. E ela conheceu ele lá, e ela ficou um ano em tratamento junto com ele. E aí ela obrigou ele a voltar a escrever. Ele lia para ela todas as noites os poemas, ela mudava os poemas, resumindo, ele voltou para Paris e estourou como poeta, escritor, por causa dela. Por causa dela, por Estímulo dela. E ainda ela forçou ele a se fazer parte do movimento surrealista com homens muito importantes e brilhantes lá em Paris. E ela começou a frequentar essas reuniões, porque ela era muito inteligente, uma mulher que tinha estudado, uma mulher diferente, uma mulher autônoma. Ela veio da Rússia com 17 anos, então ela era muito ousada. Ousada, né? Atirada. Atirada e inteligente, então ela começou a controlar também o Paul. E o Paul não deixava, ela ia em todas as reuniões. E os surrealistas, os homens, eram 10 homens, ficaram... Detestava que ela fosse, porque ela dava opiniões, ela era atuante. E, sabe, a mulher, né? Ela fala, a mulher era vista como um recipiente de esperma, assim, só. Então ela começou a se satisfazer adereço, né? Através deles, ela fala, dos homens. Mas homens talentosos, que é onde ela pudesse exercer turma, a criatividade dela. Né? Max Ernst, Luiz Aragon, André Breton, né? Essa turma que frequentava. Tem algo a ver, vamos dizer, tem uma certa semelhança com a Gertrude Stein, né? Que também tinha essa, né? Que aliás esteve lá no teu teatro há pouco tempo atrás, né? A Bárbara Bruno fazendo, né? Mulheres tão fortes, né? Com todas as mulheres, na verdade, com todas as pessoas que não desistem dos seus sonhos, eu acho. Né? Eu acho que o que eu achei de conexão com ela, entre outras coisas, essa questão de você estar sempre atrás de uma figura masculina, eu acabei vivendo isso também, quando eu me casei com Antônio Fagundes, que é uma figura muito forte. E você nunca é a Mara Carvalho, você sempre é a mulher do Antônio Fagundes. Sim, sim. Até teve uma peça que eu escrevi que eu falei que eu me separei, eu fui à luta e aí eu fui atrás da minha vida profissional e me tornei a ex-mulher do Antônio Fagundes. Ou seja, não adiantou nada. Olha quem chegou aqui, Estela, tudo bom, Estela? Não adiantou nada. Não adiantou nada, né? Todo esse você está esforço. sempre né, no segundo plano mesmo. Por mais que você se esforce, que você tenha a sua trajetória. Tem aquele ditado horroroso que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas por que atrás do grande homem tem a grande mulher? Por que a grande mulher não pode estar na frente do grande homem junto com ele, né? É isso mesmo. Como é que você está colocando isso na cena? Ulisses Cruz dirigindo, né? Grande e eu Ulisses. Escrevi esse texto. Um reencontro com o Ulisses, então, tantos anos depois? Um reencontro, embora que nós sejamos amigos e a gente sempre esteve juntos, assim. Mas profissionalmente foi um grande reencontro e ele é uma pessoa muito crítica. E eu falei, se eu passar por ele, eu passo por qualquer um. E aí o Gala Dalí veio e eu escrevi já 1 ano e meio atrás. E você, em cena, você é a Gala. Em cena eu sou a Gala. E aí, você conta essa história, o Dalí, os poetas, tudo isso? Eu conto, eu me transformo em outros personagens também, dentro de uma visão que seria uma visão da Gala, como se ela estivesse contando o Salvador Dalí. E aí eu faço o Salvador Dalí, tem esse jogo teatral, aí eu vou contando, eu faço o pai dela, eu faço a mãe dela, eu faço a mãe do Paul, e vou trazendo e contando essa trajetória até o final, assim, e me transformando nesses personagens. E esse jogo teatral deu muito certo, que o Ulisses comprou a ideia e, ele colocou em pé um negócio muito forte, fico arrepiada de falar, porque
Eu acho que Gala Dali está comigo. É um reencontro de Gala com Dali. Porque quando ele fez duas criptas, ele fez uma cripta grudada à outra, colada à outra, para ser enterrado junto com ela. Uma conexão entre elas, para que eles passassem a eternidade com as mãos entrelaçadas. Uma conexão entre elas? Isso, então tem um buraco. Só. E ela morreu antes dele. Ela foi enterrada lá e quando ele morreu, levaram ele para um outro lugar. Obviamente, é uma questão financeira, porque senão iam visitar só o castelo de Pobal, onde ela morou no final da vida, e não iriam fazer a visita do teatro, esse museu-teatro, que é o Museu do Salvador Dalí. Então, separaram os dois. Eu acho que eu estou juntando os dois. E estão separados até hoje? Estão. Que coisa injusta. Só no Gala Dali, da Que coisa cruel, injusta, repugnante. Ela fala, estou até hoje aqui com as mãos estendidas esperando por ele, mas ele não veio. Que lindo, puxa vida. Nós estamos falando do Gala Dali, que está em cartaz lá no Mi Teatro. Mi, porque é Mercado Ibérico, né? Mercado Ibérico, Mi de meu, né? Lá na Rua Pamplona 310, terças e quartas e quintas, às 8 da noite. A gente tem umas fotos aí, quero ver as fotos da gala. Pontualmente às 20, hein? Pontualmente às 20, hein? Isso, você pegou isso do Fagundes também, claro, né? Começa às 20. Eila em cena. Então você interpreta os vários personagens com quem ela teve algum tipo de relacionamento, ou Dali teve algum tipo de relacionamento? Não, eu deixei ela em primeiro plano mesmo. Ela em primeiro plano. Quando falo do Dali, falo para mostrar quem foi ela. Tá. Porque até a gente discutiu isso, do Ulisses falou assim, vamos colocar um Dali. Eu falei, não quero. O Dali já foi, aqui é ela. Esse é o fundo mesmo, né? É o fundo que você usa. E tem projeções nesse fundo? Tem projeções, tem o Cão Andaluz, que foi aquele filme do Buñuel, que foi o primeiro filme surrealista onde o Dali escreveu, não só escreveu como atuou também. Tá. E o que é legal é que você fala... O Cão Andaluz, né? Isso. Você fala de arte, você traz essa mulher, traz algumas coisas, mas ele é super acessível. As pessoas falam, puta, é tão legal que a gente entende tudo, compreende tudo. Vamos ver, tem mais fotos? Aí no fundo. Esse fundo é do quê? São tijolinhos? De um lado é azulejo, né? Uma imitação. Atrás é o próprio bloco do teatro. O próprio fundo do teatro. Que a gente pintou de branco para poder... por isso que eu estava estranho. Eu falei, porque era preto nesse fundo. Eu falei, Ulisses como ele é louco, fundo branco, é difícil você ter espetáculo teatral com fundo branco. É muito raro. Muito raro. E tem todo um tratamento de luz que você tem que ter. Olha um vinhozinho ali na mão, delicioso, espanhol. É vinho mesmo, né? Suquinho de uva. É vinho mesmo? Falei, você vai deixar bêbada. Okay. Então é isso, quer dizer, a trajetória da Gala e a importância que ela teve na vida dessas pessoas todas, especialmente o Dali. Isso, é uma trajetória que eu não conto numa cronologia. Ela fica, ela volta para o passado, vai para frente, volta... Ela vai fragmentado, porque eu falei, eu não queria fazer na ordem cronológica, mesmo por ser uma coisa surrealista, que saísse do lugar comum. E eu acho que o mérito é que ele sai do lugar comum, ele tem essa trajetória, mas as pessoas entendem perfeitamente, não tem nada de, sabe, que você fique lá. E aí eu consegui material dela também é difícil, foi através das entrevistas dos outros, porque ela é totalmente, não tem nem a voz dela, você não consegue nem saber a voz, mas... Tem uma personalidade sempre assim, quando ela aparece ao lado dele, sempre quieta, ela não fala, às vezes só no ouvido dele. E aí eu acho que eu fui muito sagaz, assim, né? Sendo modesta, mas também não, porque também foi um estudo profundo. Então, a gente só consegue fazer coisas assim se você estudar muito. Mergulhar, né? Mergulhar. E aí eu fui tentando trazer assim, essa síntese de quem ela era. A postura dela com relação à vida, a arte, a questão da ganância, que não é ganância, mas, sabe, assim, uma... Ambição mesmo, né? As fragilidades dela. Então, fui sempre, assim, acho que eu fui delicada. E ela comigo. Gala Dali, Mi Teatro, Rua Pamplona 310, ali na Bela Vista. Terças, quartas e quintas, às 20 horas, pontualmente. Até o dia 31 de julho. Maravilha, sucesso para você, Mara. Obrigada, mais sucesso, viu? tá? Obrigada mesmo. Cuidado com os carros, com as escadas. Para não ser atropelada, para não ser atropelada, não cair da escada, tá bom? Cuidado, tá? Deixa eu ver o que nós temos aqui.
Ah, nada como uma pipoquinha e um bom filminho. Dá uma olhada na dica de cinema que a Sandra Bastano separou aqui pra gente. Welcome to the Baxter Building. We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot, no matter what. We're all here. Herbie, how's that sauce coming? Yeah, I'll be the judge of that. Okay. Okay, is this guy good or what? I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? T-5. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. And Johnny never caught fire. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Hi. And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together. As a family. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Laudelina de Campos Melo, mulher negra, neta de escravizados, uma mulher que nasceu em 1904. Olha só, uma personalidade muito importante na luta por direitos trabalhistas no Brasil. Vamos saber muito mais sobre ela aqui com a Rafaela Breves. Com ela, tudo bom? Tudo bem? E a Luísa Lourosa. Bom, garota? Prazer. Tatuí? Tatuí. E? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tatuí e Rio de Janeiro aqui conosco. Laudelina de Campos Melo. Pouca gente conhece a Laudelina. Pouca gente conhece. Daí a importância desse trabalho que Exatamente, esse é o objetivo. Temos uma pesquisa já de trazer nomes de mulheres também que normalmente são invisibilizadas, né? As pessoas não conhecem, e aí a história da Laudelina, ela se encontra com a história das mulheres da minha família. Então, falar sobre ela é falar também sobre a minha ancestralidade. Sobre a sua... Você estudou teatro lá em Tatuí mesmo? Isso, é formada lá em sou Tatuí? formada no Conservatório de Tatuí. E aí, depois de ter me formado lá, continuei fazendo teatro também, e depois de um tempo, eu e o Lucas Gonzaga, nós fundamos a Dupla Companhia. Dupla Companhia. Dupla Companhia. Nós temos uma sede que fica em Tatuí, e o objetivo é que a gente trabalhe a identidade, a memória e o território. E aí a gente chama pessoas de outros lugares do Brasil, assim como a Luísa, para conhecer um pouquinho mais da nossa cidade e do nosso trabalho lá em Tatuí. Aí, foi assim que vocês se entrosaram, então, nesse trabalho, no Laudelina. Exatamente. Eles me convidaram, a Rafa e o Lucas, para vir para Tatuí e dirigir esse espetáculo. Eu estava no Rio, eu moro no Rio. Você mora lá? E estou há 3 meses aqui em Tatuí, indo e vindo para outras cidades também, mas dirigindo essa peça aqui com a Rafa toda semana. A gente está construindo esse espetáculo. Que vai estrear agora, que vai estrear 18 agora. de julho. Exatamente. Lá na SP Escola de Teatro, já a gente fala mais sobre isso. Então, mas aí você foi atrás, então, da história da Laudelina. Exato. Na verdade, eu acho que é uma pesquisa anterior também, é uma pesquisa minha, de saber de onde eu vim, né? Qual é a minha história.
Eu acho que isso é muito comum entre pessoas negras. A nossa história, né, ela foi apagada, então a gente não sabe de onde vem. Eu não tenho o privilégio de saber, por exemplo, qual é a minha ancestralidade, da minha família, se minha família é da Europa, de que país é. Isso sempre me incomodou muito. Eu sou jornalista, então eu acho que esse faro, né, de pesquisa, de querer saber de onde as coisas vêm e acontecem, sempre existiu, assim, e depois que eu fui para a faculdade também. Então eu sempre tive pesquisas voltadas para descobrir qual é a memória da minha cidade, das pessoas negras da minha cidade, da minha família. E aí eu acho que esse meu desejo encontra o desejo artístico da Dupla Companhia. A nossa produtora cultural, ela é uma produtora que ela valoriza a memória, a identidade e o território. Certo. Temos outros trabalhos já também que se debruçam sobre a memória. Então eu acho que eu cheguei num lugar assim de, poxa, eu quero muito saber de onde eu vim. A história da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. E é difícil porque não há documentações, Não, muitas vezes, não há nenhuma. registros. Não, é uma história oral. Né? É uma história oral. Então, esse desejo surgiu. Nós escrevemos um projeto para participar de uma lei de fomento, né, do Ministério da Cultura, por meio da Lei Aldir Blanc também. E nós fomos contemplados por esse projeto e começamos a desenvolver essa pesquisa. E aí a pesquisa começou primeiro dentro de casa, que é a gente sentar, conversar com a minha mãe, por exemplo, e saber a história dela. E aí, a partir da história dela, tentar saber a história da minha avó, da minha bisavó, e aí a gente já acha pouca coisa. E aí a gente sabe que isso também é reflexo da história de outras mulheres negras também. Isso te afeta também, né? Obviamente, Claro. como uma mulher negra, mesmo em outro território, saber de onde vim, né? A gente sabe mais ou menos o grosso da história, né? Que fomos, que chegamos até aqui através de um sequestro para trabalhar como escravizados, mas a gente não sabe exatamente de onde a gente veio, não sabe, eu talvez só sei até o nome da minha avó, assim, nem a bisavó eu sei, de onde vem o sobrenome, se perde, né? tudo vai se perdendo. Eu acho que na peça a gente tentou, a partir dessa realidade dura e cruel, a gente tentou trazer um pouco de ludicidade também, como é que a gente, para se fortalecer e para seguir, a gente inventa histórias possíveis, né? Esse é um grande mote da peça, assim, né? Quando a Rafa foi perguntar para a mãe, e aí, mas e o nome da sua bisavó, e da onde ela veio? Ela respondeu, não sei, tem que perguntar, tá todo mundo... Chega num ponto que não tem mais mas resposta, agora já né? tá todo mundo morto, e agora? Então tem que inventar. Então a gente parte desse ponto e a gente começa a inventar tanto para trás quanto para frente, assim, essas histórias. Então, agora especificamente sobre a Laudelina, Sim. me fala um pouco dela, da figura Sim. da Laudelina. E aí a Laudelina passa assim pela minha vida. Eu comecei a estudar também, enquanto eu me entendi como uma mulher negra e o que é ser uma mulher negra nesse país, eu fui procurar outras mulheres negras também que tinham histórias para contar, e eu fui me debruçando sobre a história de várias mulheres negras, né, que marcaram a história desse país e que nunca foram faladas, que não são ensinadas na escola, por exemplo. E eu cheguei na Laudelina. E aí eu lendo a história dela, eu falei, mas é a minha história. É a história da minha mãe, é a história da minha avó. Então por que não pegar a história dessa mulher, que foi um marco mesmo no Brasil, que as pessoas quase não conhecem, e cruzar, entrelaçar e tramar, que é o que a gente tem como mote também na nossa peça, em tramar essas histórias com a minha história. A partir da história das mulheres da minha família que também foram empregadas domésticas. E eu contar essa história, eu falo que é político, porque eu fui a primeira da minha família que conseguiu romper esse ciclo. Então, antes de mim, todas as mulheres que vieram antes de mim, na minha família, foram empregadas domésticas. Perpetuavam, né, esse uma trabalho, situação, né? exato. E aí, por meio da arte, por meio do teatro, eu consegui romper esse ciclo. Então, hoje eu ocupo, né, o espaço artístico, o simbólico, para contar esse rompimento de ciclo e também de deixar esse legado da história das mulheres negras da minha família. Por isso que Laudelina se juntou. Casou aí com Exato. Você conhecia a história da Laudelina? Olha, na verdade não, eu não né? conhecia. Eu conheci quando, nas nossas primeiras reuniões, quando eles falaram o nome, fui pesquisar e fiquei muito impressionada com a história dela, né? Ela é a criadora do primeiro sindicato de empregadas domésticas do Brasil. Olha que mulher, né? Sim. Estamos falando do quê? Se ela nasceu em 1904, isso deve ter sido 1925, 30, por aí. Exato, década de Rafa, 30. boa. É década de 30. Então, assim, é exatamente isso. Ela teve uma infância em Minas, né? Ela nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E lá, aos 16 anos de idade, ela já tinha fundado um grupo chamado 13 de Maio, que já era para falar sobre a questão da raça ali naquela época. E ela só tinha 16 anos de idade. Depois ela casa
ela vai morar em Santos, porque o marido dela era santista, e lá em Santos, ela começa a participar da militância de um modo geral, então ela entra para a Frente Negra Brasileira, que foi um dos maiores partidos que existiu no Brasil, e que inclusive depois foi extinto no Estado Novo, na época de Getúlio Vargas. Ela participou da Segunda Guerra Mundial como voluntária. Meu Deus, E lá, que mulher é essa? exato, incrível. E lá, ela criou a primeira associação de empregadas domésticas do Brasil, porque ela olhava para aquelas mulheres e ela via que aquelas mulheres morriam muito cedo. Tem algumas entrevistas dela que ela fala, essas mulheres não chegam longe, elas não têm uma vida longa. Então as mulheres precisam se profissionalizar. E Eram praticamente escravas domésticas. Exato, ela falava que era a perpetuação da escravidão mesmo. E ela falava que essas mulheres precisavam, inclusive, se especializar para que elas pudessem ser vistas como profissionais. Para Laudelina, eu acho que o principal ponto é a gente olhar para o trabalho doméstico não como um trabalho só de servidão, mas um trabalho que tem que ser visto como um trabalho profissional, como qualquer outra coisa. Então ela sempre bateu muito nessa tecla. E ela tem uma história incrível, depois ela vai para Campinas, também aqui no estado de São Paulo, e lá em Campinas ela realmente fundamenta o legado dela. Ela começa a brigar com os donos de jornais lá na cidade, porque tinha muitas notícias, vagas de emprego que eram preconceituosas. Ela cria o primeiro baile que valoriza as mulheres negras, que é o baile Pérola Negra. Primeiro baile que acontece com pessoas negras num teatro municipal. Ela faz isso lá. E ela deixou o legado dela lá também, porque a casa da Laudelina, onde ela viveu, até hoje existe em Campinas, e é a sede do sindicato, né, das empregadas domésticas de Campinas até hoje, até os dias de hoje. Então ela tem uma história incrível. Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher, que é maravilhosa. Ela tem uma história incrível. Agora, como é que isso está colocado em cena? Como é que é a dramaturgia dessa história? Bom, a gente tem chamado de dramaturgia. Dramaturgia. Né? Dramaturgia. Trama. Exato. Porque, de fato, a peça ela é toda construída em tramas. A gente mistura 4 histórias, a princípio, né? A história, de fato, da Laudelina, a história da Rafa e das mulheres da família dela, e a gente criou 2 personagens fictícias para dar um pouco de conta de alguns assuntos que a gente queria. Então, a gente mistura essas 4 vidas dentro de várias situações e também contando coisas biográficas da vida da Laudelina. E a gente vai tramando uma história na outra, uma história na outra e vai contando essa história. O nosso cenário ele é todo composto por uma trama gigantesca, toda feita, inspirada no maxi tricô, né? Então ele é todo acolchoado. Maxi tricô. Exatamente. Você vai me explicar o que é isso, eu não sei. Eu mal sei o que é um tricô. O tricô é uma linha que é tramado, né? Sim, e vira um cachecol, vira um roxo. E foi feito um maxi tricô mesmo. Enorme. Aonde a peça toda acontece a partir desse Max Tricô e, no caso, a gente tá ali interagindo, né? Ela se relaciona com esse cenário o tempo inteiro, com o figurino, ela entra e sai, move, gira e tudo para contar essas histórias, para dar vida a essas mulheres que habitam também o corpo dela. Sim. E que a gente, quando assiste, principalmente nós mulheres negras, a gente se identifica, às vezes não exatamente pela vivência das personagens que a gente está contando, mas com a mãe, com a nossa tia, com as pessoas que passaram pela nossa vida. Então, assim, acho que essa dramaturgia, ela tem agarrado a gente nessas tramas para pensar também estratégias de uma vida mais tranquila, mais feliz, que a gente possa fazer escolhas também. Exato. Eu acho acho que, complementando o que a Lu disse, nesse final, a gente também quis tramar um novo mundo, assim. A gente fala, inclusive logo no início a gente fala, né, que esse mundo que a gente conhece, ele tá por um fio. E com esse fio é que a gente resolve tramar um novo mundo. E a gente quer tramar uma nova história. E nessa história, a gente quer que mulheres negras tenham o direito de descansar, que elas não precisem morrer exaustas. E quando eu olho para esse projeto, intencionalmente, eu falo com o Lucas, né, que é a pessoa que tá comigo no dia a dia, que é a minha dupla, que eu falo assim, amigo, eu quero que esse projeto ele seja para contemplar as mulheres negras em sua totalidade. Então, intencionalmente, a gente vai buscar uma ficha técnica para esse projeto, em sua maioria de mulheres negras. Então, sou eu em cena, a Luísa como diretora, nós temos a Cristiane Sobral também, que é um nome, né, da dramaturgia brasileira também, que também assina o texto junto comigo. A gente tem luz, luz também é feito por uma mulher negra, foto, produção, figurino. Então a gente realmente olhou para essa ficha técnica e falou, não, então a gente intencionalmente vai buscar mulheres negras para tramar essa história com a gente também. Porque é sobre isso, né? É sobre a gente poder falar
sobre esse assunto e também dar oportunidade de trabalho. Já que a gente está falando de trabalho Sim, na peça, claro, é dar oportunidade de trabalho para essas mulheres e estrear também no mês de julho, que é o mês da Mulher Negra, para a gente também está sendo super significativo. Agora, você está sozinha em cena. Estou sozinha em cena. Agora, ela falou que você é um monte de personagens. É um monte de personagem, tem um cenário, tem um figurino, tem uma luz, tem um som, que todos são atores também. Todos são atores, todos contam as com histórias, né? Quer dizer, você vai trocando dos personagens, você vai... Exato. É um desafio, é meu primeiro solo. Eu estudo teatro e faço teatro há muitos anos, profissionalmente há menos tempo, mas há muitos anos também. E esse é um desafio, tem sido um desafio muito grande, assim. Inclusive para descoberta enquanto atriz, né? De entender como contar essa história. Nosso espetáculo ele tem cerca de 70 minutos. Como contar essa história sozinha em cena e interagindo com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que, enfim, tem me dignificado como atriz e, mais uma vez, como mulher negra também, que dá conta aí de todas as coisas. Você diz aqui que não é uma biografia encenada, é uma evocação poética das vozes que foram apagadas da história oficial, né, Lourosa? Exatamente. A gente não achou que a gente deveria dar conta de todos os detalhes da vida da Laudelina. A gente queria trazer poesia para os passos dela. A gente queria, inclusive, propor o que a gente faz daqui para frente. Então, acho que através da poesia, através das imagens, a gente está chegando bastante nesse lugar. A Laudelina está presente ali. Sim. Ela é o nosso fio condutor. O fio condutor. Exatamente. Isso, legal. Exato. E aí a gente... É isso que a Lu falou, que é poder não ter esse compromisso biográfico, mas que a gente possa apresentar essa peça. Foi um desejo meu que eu trouxe para ela e trouxe para a Cris também. Fala, eu não quero que as mulheres negras assistam esse espetáculo e elas saiam gatilhadas de lá. Que elas saiam tristes, que elas olhem para aquilo e saiam mal. Não, eu quero que elas olhem para essa peça e elas se sintam prestigiadas, sabe? Que elas se sintam contempladas, felizes, importantes. Que as pessoas, exato. Que as pessoas possam sair dali com vontade de falar com as suas avós, com as suas mães, descobrir essas histórias, né? E que a gente possa realmente contar isso de uma forma positiva também, sabe? Olhar para esse trabalho doméstico, o trabalho que sustenta esse país. Exatamente. Né? Que são essas mulheres que elas resolvem a vida da maioria das pessoas, elas que cuidam dessas casas. Sem uma trabalhadora doméstica numa casa, muitas vezes a pessoa não sabe onde, não sabe cozinhar, ela não sabe onde está a roupa, que cuida, cria o filho dos outros. Então é para olhar para essas mulheres realmente com carinho e poder valorizá-las assim também, dentro desse espetáculo. Agora você falou da questão do apagamento. Muitas vezes esse apagamento acontece até na própria pessoa, por exemplo. Quando você foi falar com sua mãe, com sua avó, por exemplo, muita coisa já sumiu da memória exato, dela. Não lembro mais quem era, que foi que aconteceu aquilo, sei lá, não lembro mais. E ela não teve a chance de falar também, né? Então, ou porque não era tão importante assim. Eu acho que, com o passar das gerações, isso vai ficando um pouco mais escurecido, né? Quando eu penso na minha avó, eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Minha avó morreu muito jovem, aos 54 anos. Inclusive, eu falo isso na peça. Então, eu não tive tempo de ouvir a minha avó. E aí, minha mãe vai falar, mas a minha mãe falava muito pouco. Ela era muito quieta, muito na dela. Não sei muita coisa da história dela. Aí, a minha mãe já fala um pouco mais. Aí, eu ainda vou falar mais ainda. Então, acho que com o passar também das gerações, a gente vai... Enfim, vai dando possibilidade, vai dando possibilidade para que a gente vá falando sobre esses assuntos. Entendendo também a importância da nossa história, né? Eu acho que é sempre dito pra gente que a nossa história é menos, que a nossa história é só aquilo que está no cartaz, mas eu acho que daqui para frente, quanto mais a gente conta a história, mais a gente consegue adiar o fio do mundo. Isso é uma das coisas que a gente fala na peça, então, né? Então, essa coisa, a história do país é feita também da vida privada, dessa vida doméstica. Com certeza. Isso que acontece dentro das casas, né? Exatamente. Que os livros de história raramente registram, né? Não tem documentação dessas coisas. Não se que acontece ali entre as quatro paredes da cozinha, das salas. Ali. O que acontecia? Exato. Tanto que a Laudelina, ela nasceu em 1904, ela teve uma vida toda de militância, de ativismo mesmo. Ela morreu em 1991 e ela foi, assim, recentemente reconhecida como uma heroína da pátria. E é muito ainda difícil das pessoas conhecerem e saberem sobre ela, mesmo sabendo que a contribuição dela fez com que a PEC das domésticas, por exemplo, que é uma emenda constitucional que foi aprovada em 2013, que de fato revolucionou o trabalho, né, das trabalhadoras domésticas. Isso é fruto do trabalho da Laudelina.
Foi a Laudelina que pela primeira vez plantou ali plantou a semente, falou com os políticos, brigava com isso, tanto que ela tinha um apelido chamado de Terror das Patroas. Porque ela era essa pessoa incisiva em brigar pelos direitos das trabalhadoras domésticas, que elas tinham que estudar, que elas tinham que ser reconhecidas, realmente ser vista como uma profissão. Maravilha, gente. Laudelina. Vocês vão estrear agora dia 18, fazem de 18 a 27 de julho, lá na SP Escola de Teatro, na sala Alberto Guzic. A SP Escola de Teatro fica ali na Praça Roosevelt, do lado do Parlapatões, do Sátiro, aquela ferveção toda ali. Vai ser sextas e sábados às 8h30 da noite, domingo às 6 da tarde. Até o dia 27, de 18 a 27 de julho. Depois você pretende levar esse espetáculo para frente, né? Exatamente, exatamente. Esse é o nosso propósito, né? Quanto mais pessoas virem esse espetáculo, conhecerem Laudelina, conhecerem Rafa, conhecerem Dona Claudete, que é minha mãe, minha avó, Dona Maria, e outras tantas mulheres, né? Elas vão assistir. Vão, Ai, meu Deus. Minha mãe, ela tá super animada. Eu falo que ela é a pessoa, ela é o meu fio condutor, né? Se a Laudelina ela é o fio condutor da peça, do produto teatral, a minha mãe é esse fio condutor que me movimentou a, de fato, fazer isso. Tanto que no texto, tem um texto que eu escrevi, que eu falo que a minha mãe, ela é aquela mulher que, na minha casa, o sonhar não era luxo, né? Era necessidade. Então, foi a forma que ela encontrou, mesmo limpando o mundo dos outros, trabalhando em casa de muitas pessoas, ela permitiu que eu pudesse brincar de futuro, que eu pudesse sonhar, que eu pudesse ser aquilo que eu quisesse ser. E o teatro me entregou isso também, sabe? Então, estou muito feliz de poder também fazer essa homenagem em vida para a mulher negra, que é mais importante para mim, que é a minha mãe. Rafaele, que coisa linda, menina. Que belíssimo trabalho. Imagina, nós agradecemos muito. Poxa vida. De 18 a 27 de julho, lá na SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, sexta e sábado às 8h30, domingo às 6 da tarde. Exato. Todo sucesso para vocês. Entrada franca. Entrada franca. Levem suas mães, suas avós, suas tias. É uma celebração nesse mês, né, da Mulher Negra, o Julho das Pretas. É muito importante que a gente consiga se aquilombar entre a gente também e poder celebrar com muito carinho as nossas histórias. A gente contar as nossas histórias. Maravilha. Sucesso, todo sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver. Os shows, espetáculos teatrais que estão acontecendo por esse vasto território. É a nossa Agenda Brasil. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. 30 anos do Teatro do Incêndio, palmas vivas e evoé. Ai, evoé, que bom estar aqui. Para comemorar, vamos celebrar São Paulo Surrealista. São Paulo Surrealista. De novo. É a quinta temporada da peça, né? Quinta temporada. O espetáculo de 2012. É engraçado como ele vai se renovando. O que também parece que é uma chatice, porque a cidade não vai mudando, ela vai ficando cada vez mais parecida com o que ela sempre foi, né? E a gente fez agora, na verdade começou a montar o repertório pelo São Paulo Surrealista, que foi uma peça que toda vez que a gente colocou em cartaz, ela foi um sucesso. Ela tem mais de 200 apresentações nesse tempo todo, né? E ela nasceu agora de uma vivência artística que a gente resolveu fazer em dezembro,
sobre o trabalho de corpo, que a gente tinha feito em Dionísio para a Coreia, era para fazer um dia só. Aí a gente se animou, marcou mais uma, para janeiro aumentou, já tinham 30 pessoas. Aí eu me animei mais um pouquinho, falei, vamos fazer um outro treinamentozinho com as coisas do grupo, então em fevereiro. Né? E aí eu falei, olha, nossa linguagem é basicamente uma linguagem surrealista, onde a gente que é o caminho que a gente encontra para dialogar com diversas linguagens. Falei, vou dar uma horinha de surrealismo, vamos fazer uma... E aí fizemos o encontro, fizemos o segundo encontro, eu falei, vamos fazer a peça então, para concluir essa vivência. E aí já monta, quem que puder fazer, quiser fazer, a gente estava sem nenhum subsídio, falei, vamos fazer por bilheteria, todo mundo topou. E aí a gente acabou fazendo uma peça com 26 pessoas agora. 26 pessoas. Agora me diga uma coisa, 30 anos, rapaz. 30 anos. O teatro surgiu aonde? O Teatro do Incêndio, a gente começou com Baal, o mito da carne. E... É uma coisa até triste de dizer isso, porque tudo começou por causa do apoio da Oficina Cultural Oswald de Andrade. A gente passou um ano fazendo pesquisa em cima de Brecht, aconselhados pelo Vanderlei Martins, que é um dos fundadores da companhia. Ele nos deu esse conhecimento, foi com ele que nós começamos a estudar o teatro dialético. A Carolina Gonzalez fundou o grupo comigo, hoje ela está... uma excelente atriz, uma excelente produtora hoje. E a gente, depois de 10 meses de ensaio, com o apoio da oficina, eu digo triste porque a Oficina Oswald de Andrade deixou de ser um ponto de encontro de artistas, que acho que é um grande valor dela, porque você estava ensaiando, na sala do lado estava o Bujanra ensaiando, você saía do teu ensaio e dava de cara com uma palestra do Antunes Filho, então os artistas mais jovens... Quando circulava por ali. Era um lugar da formação da gente. O que nasceu lá? Vertigem, o Teatro do Incêndio, a Triptal, o Latão, todo mundo, de alguma maneira, o Teatro Promíscuo, a primeira peça do Teatro Promíscuo do Renato Borg foi feita lá. Então, eu sinto muito que esse espaço não se mantenha aberto para isso tudo, que essa era a verdadeira formação, na mesmo, troca. Mas fisicamente o teatro era onde? O Incêndio? O primeiro Teatro do Incêndio, a gente alugou a nossa sede mesmo em 2017, mas o Baal estreou numa fundição de ferro lá em Pinheiros, chamava Projeto Equilíbrio, que a gente construiu o teto, né? Tinha um pequeno apoio, pequeno apoiozinho do Sesc, a gente botou todo o dinheiro porque não tinha teto. Falei, não dá, porque não dá para você botar refletor alugado e não fazer a peça quando chove, que isso não é uma opção, né? E a gente, tinha um diretor do Sesc na época, que se chama Dionino, né? Ele foi assistir, e falou, a gente deu um dinheirinho para eles fizeram o teatro, né? Então, foi a nossa... Essa foi uma história engraçada, porque o Fauzi Arap, ele fez uma pastoral da peça e disse que a gente tinha que estrear 5 horas da tarde numa sexta-feira. Eu falei, mas quem que vai chegar num teatro 5 horas da tarde numa sexta-feira? Ele falou, se você não quiser, você não estreia. Faz uma estreia falsa às 9 e estreia de verdade. E eu segui o conselho do Fauzi e deu certo, o grupo tem 30 anos. Né? O São Paulo Surrealista foi, inclusive, o caminho para a gente alugar a primeira sede. A gente, quando estreou essa peça, a gente ficou um ano em cartaz no Madame Satã, inaugurando a casa, reinaugurando, né, o Madame que tinha fechado. E a gente ficou lá. Quando a gente desenvolveu essa prática de ter um lugar, um endereço para acabou a temporada lá, eu falei, gente, acho que não tem condição da gente não ter um espaço físico. E cometi a insanidade de alugar a primeira sede do teatro, né, que era na Santo Antônio, ali onde tem um extra agora, o teatro acabou lá. Tivemos que sair, porque não conseguimos pagar aluguel. Fomos para a Rua da Consolação, do lado da Sabesp. O metrô desapropriou. Aí a gente ficou pouco tempo na Consolação. 1 ano e meio. E a gente precisava de uma sede que tinha acabado de ganhar um fomento ao teatro para desenvolver dentro da sede. E aí a gente alugou onde é um SASF hoje, que é na frente do teatro que a gente conseguiu finalmente, né, como sede definitiva. Estabelecer mesmo, da companhia. Né? Que é lá naquela casa histórica. Que é um lugar privilegiado, né? Aquela esquina ali. Cruzilhada, a entrada do Bexiga, né? Maravilha, né? E a gente convive lá com a Elisete Cardoso, a Dalva de Oliveira, a Maísa, que todo mundo cantou naquele lugar, né? Então, é um espaço histórico, de 1905. Que era o Café Society, Café Society, Boate Igrejinha, virou o Boteco do Samba do Tom Guineto, né? Vai, né? Tudo foi ali. É tudo ali. Então,
E a gente tem ali um trabalho com aquele entorno de cuidar do jardim, cuidar do lixo de alguma maneira dali também, porque o teatro é isso, né? Que você chega num lugar, você coloca iluminação onde não chegou a iluminação pública, né? Você, de alguma maneira, vai devolvendo aquele espaço para as pessoas, né? A esquina que a gente estava até alguns anos atrás, ela era um depósito de lixo enorme, né? Ali, hoje, depois de brigar muito tempo com a prefeitura, conseguimos lá um jardim de chuva, aquela coisa toda, e um senhor, ela falou, eu posso botar um churrasquinho aqui nesse? Eu falei, claro, né? Eu falei, quanto você quer? Eu falei, não quero nada, a esquina das pessoas. Né? E aí é uma coisa ótima, porque uma esquina que ninguém frequentava, as famílias descem com os banquinhos e passam a noite ali em volta daquilo. Então, é o mais puro Bexiga, Habita, né? É o Bexiga, as pessoas ficam na rua, né? Sentadas ali, convivendo. É a essência desse bairro, né? Então, maravilhoso. Mas vamos falar do São Paulo surrealista. São Paulo... Você lista aqui vários nomes, Mário de Andrade, Roberto Piva, Pagu, André Breton, Antônio Artaud. O São Paulo surrealista... toda essa turma dentro do Bexiga. A gente começa com a placa né, pendurada no pescoço, em vez de compra o ouro, é esperando Artaud, em vez de esperando Godot. Porque né, que ele chega no fim da peça para dizer umas coisas importantes, eu acho, sobre o nosso modo de vida hoje, assim. Mas a peça é basicamente, dentro do caos que é São Paulo que a gente apresenta, o André Breton, fundador do surrealismo, sendo recebido pela Pagu, que os dois tiveram um romance quando ela esteve na França, né? Sendo recebido pela Pagu em São Paulo, e a cidade, de certa maneira, assusta os próprios surrealistas. E ela convida o Breton para descer os 9 círculos do inferno do Dante Alighieri dentro dos restaurantes, dos monumentos, né, do que é a cidade. Até o próprio Artaud e o André Breton, os dois são consumidos pela cidade. Né? E aí essas figuras tão importantes da poesia da cidade, que nem o Piva, o Mário de Andrade, elas vão circulando. O Breton fica encantado com o Mário de Andrade, ele não conhecia aquela poesia, aquela figura, aquela poesia toda. Né? E o Mário de Andrade... não vou dizer, mas é um pouquinho polêmico. Né? E a gente pede para o público ir fantasiado na peça, senão não entra. Né? Se não tiver fantasia, a gente veste a pessoa. Porque essa é uma ideia do Jean Genet, que quanto mais sério for o espetáculo, mais a plateia deve afrontar o espetáculo com um comportamento, né, esquisito, que a plateia tem o direito de ser louca. Então o público é um pouco cenário junto com a gente, né? Faz parte disso. Porque eu acho que quando a pessoa vai ao teatro, ele não começa quando você chega lá, ele começa quando você toma a decisão de ir ao teatro. Né? É um movimento, você resolveu fazer alguma coisa com você se movimentar. Então o teatro, quando a peça começa, já começou há muito tempo. Né? Isso aí, eu estava numa roda de samba uma vez, tem um sambista que eu gosto muito, Celito, e estava conversando, tinha uma pessoa ali, outra ali, então, um outro núcleo, alguém falou assim, que hora que vai começar o samba? Ele falou, acho que você não entendeu, já começou. Só não estamos tocando. É isso daqui, é essa conspiração, esse encontro, a troca de ideia, o ao vivo, isso é que é a roda de samba. A roda de samba não é só a música. Né? Então o teatro também acho que não é só a peça, né? O teatro é o lugar da convivência. E o São Paulo Surrealista, ele está abrindo, na verdade, uma série de 41 apresentações de 3 espetáculos diferentes, né? A gente faz São Paulo Surrealista, de 2 a 31 de agosto. Né? Dia 29 de setembro a gente estreia 2 Perdidos, Uma Noite Suja, que é o dia do aniversário do Plínio Marcos, que ele faria 90 anos. Caramba! E dia 15 de novembro a gente estreia um espetáculo, são 2 peças do René Daubaldiat, uma no primeiro ato, outra no segundo, que se chama Vocês Não Entenderam Nada. E nem nós vamos fazer questão de explicar também. E é um projeto que engloba, então, o teatro está sendo reformado, nós vamos ter 6 rodas de conversa sobre cultura tradicional popular, que é uma coisa que a gente tem desde sempre lá. Vamos ter um curso de formação de técnico de luz, que acho que é uma coisa importantíssima, porque vai se perdendo a capacidade de criação. E o técnico, o montador, a pessoa que entende eletricidade, não é só o criador, né? Todo mundo cria, todo mundo tem ideias, mas o cara que é da prática, né? Que junta os fiozinhos. Essa pessoa, e faz tudo, cria, né? Monta, opera, a pessoa que tem isso. Né? Que é o Rodrigo Sal, que é o nosso iluminador desde 2011, é do núcleo da gente, vai dar o curso.
E vamos abrir isso para a cidade, vamos abrir a vivência para 10 vagas para vivência de artistas jovens, acompanhar todo o processo. É dentro de um PROAC, então a gente consegue fazer uma remuneração, não é uma remuneração, mas consegue dar uma graninha para o cara poder ir confortavelmente fazer esse período com a gente. Os cursos são gratuitos e vão abrir uma residência para uma companhia durante esse período, durante a tarde, que a gente não... As noites estão ocupadas com a programação do teatro, que é o que deu para a gente fazer, que é esse braço que você estende para quem não tem o espaço de trabalho, né, que é tão... Às vezes é mais importante que o subsídio você ter um lugar que você vai desenvolver sua pesquisa ou inventar o seu projeto para ir atrás do subsídio, né? Então, você sempre carregando seu figurino, seu cenário, suas coisas para cima e para baixo, aí a pessoa tem um canto no teatro que ela pode se ocupar ali e ter um semestre de paz para poder inventar o seu Fomento, o seu Zé Renato, enfim, essas coisas. Agora estou vendo aqui o elenco, gente pra caramba, né, bicho? São 26 pessoas 26 pessoas. No São Paulo. Josemir Kovalik, olha o Josemir Kovalik. Josemir é um amigo muito querido, e ele é meu coordenador pedagógico, né, na escola, que eu dou aula também. Então nós... Lá no Wolf, né? Isso. E nós temos são 17 anos que eu convivo com ele, dou aula lá. Né? São 25 pessoas? 26 pessoas. 26 comigo, né? 26 com você. Né? Que faço André Breton. Então o João é um colega muito raro de trabalho, eu gosto muito dele. O André Potts, que é um ator da companhia, que vai fazer o Dois Perdidos junto comigo, somos nós dois, o Paco e Tonho, né, que faz o papel do Arthur, um ator delicadíssimo, e meu núcleo central, né, que é a Amy Campos, que faz o Alfredo Jarry, a Isabela Alonso, a Lívia Mello, que faz a Pagu. Tem mais um nome aí, que é o Jarry. Jarry, que faz a Pagu, e a Sabrina Sartori, que é minha figurinista, minha atriz. Né? O meu núcleo. O Jarry costura a peça toda, né? E de patins. De patins? Autor do... Eu admiro a coragem da atriz. E música, direção musical, original do Vanderlei Martins. A original do Vanderlei Martins, e agora o André Pereira Lindenberg, que é o nosso diretor musical no grupo, ele rearranjou, mas tudo isso foi composto por mim e pelo Vanderlei Martins, as músicas todas. Então tem samba em parceria com o Rambo e com o Baudelaire, né? Tem samba em parceria com o Oswald de Andrade, tem coisa original minha, coisa original dele lá no meio disso tudo aí. Agora, boa parte desse elenco aí é gente que você formou lá dentro do gente que eu formei no Incêndio, e teve gente que foram ex-alunos meus que apareceram ali, né? Então, seguindo sua vida, sua carreira, fazendo que apareceram, viram essa vivência, e aí quando eu inventei de fazer a peça, era pra gente fazer só 6 sessões agora, 6 sessões em junho, né? Maio e junho agora. Mas a gente lotou todas as sessões e a peça não ia voltar, ela ia ficar no repertório para fazer uma por aí, porque é muito grande, muita gente fazer isso. Mas aí todo mundo podia, em agosto, a gente marcou 10 sessões extras, na verdade. Ela vai entrar numa programação da comemoração do Teatro do Incêndio agora, assim, mas na verdade são 10 sessões extras, o que me deu uma alegria enorme, né? A comunicação que essa peça tem com o público jovem, com toda espécie de gente, né? Agora, tudo bem, tem o Breton, tem o Jarry, tá, não sei o quê, tem uma história, são vários momentos da cidade de São Paulo, são várias O surrealismo, visões. Ele é um bombardeio de imagem, né? A Flávia Pucci foi assistir a peça, ela falou uma coisa engraçada. Assim, é uma peça que ela faz uma coisa com a gente que normalmente a gente não recebe, mexe com o lado direito do cérebro. Né? O Piva dizia sempre assim, parece que arrancaram um pedaço do cérebro da população, que é o pedaço responsável pela palavra poética, né? É a palavra responsável pela imagem. E o surrealismo, na verdade, ele são sequências de imagens poéticas, de sugestões. Eu falei, como é que você vai fazer uma peça que também ninguém entende nada, não acompanha nada? Então, ela é dividida em 2 partes. A linha narrativa, que é em São Paulo, que a gente começa com o Tietê, que é o rio que corre para dentro, que é uma atriz que faz o Tietê. Vai passando por coisas reconhecíveis, pela Cracolândia, tem uma brincadeira que lá em 2012, quando a gente montou, eu falei que era um deboche, uma piada com o Zé Celso, né? Que tem um coro de bacante que Dionísio vem para São Paulo tirar férias, né? E aí ele é todo transformado em São Paulo, até nem Dionísio resiste. Foi isso, é uma brincadeira que eu fiz com o Zé na visita, né? É um deboche. eu não acredito que exista São Paulo sem as bacantes do Zé Celso, né? Sem tudo aquilo que ele falou, tanto que chama de Tebaspe, essa cidade, assim. Então, até a chegada do André Breton, que a Pagu recebe ele,
E aí eu falei, bom, vamos pensar no cinema surrealista, porque daqui para frente, isso é meia hora de espetáculo, pode ter 1 hora. O público precisa acompanhar alguma coisa, ou ninguém vai aguentar mais. Né? Por mais que você está fazendo a sua própria peça. De ideias. Faça a sua própria peça, mas ajuda a acompanhar alguma coisa para fazer a peça. E aí a gente apoiou isso, apoiou a narrativa nos 9 Círculos do Inferno do Dante Alighieri, né? Fazendo paralelo com a cidade de São Paulo, com a figura do Jarry. Costurando toda isso aí. Porque é dadaísta, né? O dadaísmo vai indo a esmo, né? Você não tem um lugar para chegar. E o Jarry vai fazendo isso, como se São Paulo fosse essa coisa meio perdida, né? Que é mesmo. Que é mesmo. E aí a gente fecha com uma homenagenzinha ao Roberto Piva, né? No final, que ele dizia uma coisa... as pessoas precisam entender isso com muita parcimônia. Ele diz assim, quem vira adulto é porque acumulou merda, entendeu? Ele dizia isso. Que é justamente a perda da capacidade da imaginação, né? Que as pessoas vão tendo. Do aula de teatro, a juventude está muito focada na imagem pronta que é dada a ela, né? Então a imaginação vai ficando em segundo plano. Tudo é muito... Você vai embotando. Tudo é muito isso, aquilo mesmo que você está vendo. Né, a imagem não é uma imagem dialética, não é uma coisa metafórica, não tem uma literação naquilo tudo. Né? A pessoa não consegue ler uma literação. Aquela máxima que dizia que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Exato. Que pena, né? Que pena. Porque as pessoas não estão conseguindo ler o que tem por trás das imagens. Né? As imagens estão... Então, é isso. A peça, ela exercita um pouco essa brincadeira com todo mundo. Né? Ela é participativa na medida que a pessoa quer. Tá? Eu tenho um horror quando me puxam para dentro de cena. Então, quando a gente vai chamar para participar, a gente chama de um jeito que quem quer vem, quem não quer não vem. Quem não quer, tudo bem. Ninguém vai ficar magoado. Né? Exatamente. Dia 2 a 31 de agosto, então, São Paulo Surrealista, Corpo Antifascista, lá no... Teatro do Incêndio, qual é o endereço? Rua 13 de Maio, 48, entrada do Bexiga. Na esquininha ali na entrada do Bexiga. Na esquininha, na encruzilhada de 5 ruas. Beleza. Aí da sequência depois o... Dois Perdidos e depois Vocês Não Entenderam Nada. São 2 peças engraçadíssimas. Parabéns, Marcelo. Obrigado, sucesso, André. Cara. Um abraço para todo mundo lá, para as 45 pessoas que trabalham lá com você. Esse semestre vai ter. Vai ter 45. Que pena, o programa está acabando. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram até aqui. Obrigado a nós, essa empresa que acredita na cultura e que patrocina o nosso programa. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no nosso canal lá no YouTube. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Olá pessoal, aqui é o Stepan Ceceno, estou passando para convidar vocês para vir ao Teatro Liberdade para assistir Chateau, um musical maravilhoso, vocês vão adorar. Os Diários Associados foram o grupo de comunicação mais importante do Brasil no século XX, fundados por mim, fundados pelo senhor, Dr. Assis Chateaubriand, na década de 1920, e ao longo dos tempos, os Diários Associados expandiram-se e consolidaram para uma império de diários. Está meio enrolado isso. Eu sou dono da rádio, eu sou dono do jornal, eu limpo o cofre se eu quiser. Eu demito o Oswaldo, eu demito o senhor de novo, e demito mais quem eu quiser demitir.